Bem-vindo ao meu diário do ano sabático, esse relato às vezes bad, às vezes wellness, mas sempre procurando o caminho do meio. Hoje você ouve o podcast Bad Wellness 23. Recapitulando, quem sou eu? Curta, compartilha, comenta e volte sempre. Sempre vai ter algo novo para você. Esse podcast 23 encerra a primeira temporada de publicações e retornarei com novos posts em junho. E para encerrar, eu preciso responder uma pergunta bem importante para a contextualização de tudo o que já foi publicado até agora. Quem sou eu? Recapitulando a narrativa de mim mesma para então responder à pergunta do podcast, você viu que no episódio do Burnout, essa pergunta já apareceu. Lá, relatei o esgotamento da vida dedicada ao trabalho, a falta de reconhecimento próprio frente a tantos outros discursos assumidos e percebi que eu não podia responder quem eu era, ou se o caminho que eu levava me conduzia ao eu que eu almejava. Foi esse o alerta que me fez perceber que algo não estava bem e me instigou a colocar a mim mesma em perspectiva. Eu não sei a resposta, mas eu sou jovem, tenho recursos e vou dar um tempo em tudo e procurar a mim mesma. No episódio da demissão, você viu que a decisão consciente que fiz de encerrar meu contrato de trabalho já foi uma mudança gigantesca, porque pela primeira vez eu fazia uma escolha em que eu estava no centro da decisão. A minha intencionalidade declarada e assumida naquele momento mudou, inclusive, a perspectiva do trabalho e meu sentimento em relação a ele. No entanto, restava ainda uma pergunta a ser respondida, e ela dizia a respeito exatamente sobre o título desse episódio: Quem sou eu? Já na fase 1 do ano sabático, com a mão na massa nesse projeto de ser intencional, eu quase me perdi em questões relacionadas à geração de renda, mesmo em período sabático. Questões essas advindas do nosso mindset fixo, em que, em primeiro lugar, se provém os recursos de sobrevivência e depois fazemos as coisas acessórias. Essas coisas acessórias que deixamos de lado, sabe? Até que elas nos tirem o sono e nos obriguem ao ano sabático. Pilotos automáticos da nossa ideologia social de sobrevivência, sucesso e paz. Mas não há paz ali, se não há um sujeito consciente de si para não se perder nos modus operandi do nosso século. Na segunda fase do ano sabático, a grana já não era a primeira questão na perspectiva de mim, mas ainda restava outro automatismo que usamos para nos definir e nos atribuir valor frente aos outros: a nossa capacidade produtiva. Só somos bons quando produzimos, tão melhores quanto mais produzimos, mas não nos sentimos melhores por isso. Outra construção em que quase me perdi. Mas quando digo perder-se, entenda que se perder também é importante para que se possa se achar. E me perdi no mundo de atividades de wellness, de bem-estar, tentando vivê-las de forma produtiva. Na terceira fase, grana e produtividade foram automatismos contemporâneos que eu havia conseguido desvencilhar da minha noção de ser. Mas como também não sabia o que fazer em seguida, me entreguei ao que viesse. Sem os alicerces da ideologia de ser da contemporaneidade, a contemporaneidade me ofereceu o ócio preenchido de muitas fotos, curtidas, compartilhamentos e toda sorte de entretenimento ligado ao ideal de vida que se consome na TV e nas redes. Aquilo também não me aproximou de mim. Aliás, só me alertou para o quanto eu precisava me encontrar para evitar toda essa superficialidade. E na reflexão trimestral, percebi que o caminho não era refazer o que havia aprendido, e precisava desaprender tudo isso para me encontrar. E a forma de fazê-lo era me esvaziando de tudo isso, numa prática de sentar, não pensar, me perceber, ver a minha manifestação e o tudo que a ela está conectado. A fase 4 e o coronavírus acelerou algumas dessas autopercepções, e eu vi a multiplicidade de eus que eu cultivava em mim, e quanto isso embaçava a minha própria manifestação. Havia o eu quando eu estava só, havia o eu quando eu estava em casa, e havia o eu que frequentava o trabalho. E esse sim, esse era implacável com qualquer nuance de fragilidade e insegurança, tornando-se o potencializador das dores que o eu que havia no meu íntimo sentia em não poder simplesmente ser. E como não desenvolver aversão a esse eu e ao seu local de manifestação, o trabalho?
Na fase 4, eu vi o eu melancólico, o eu que doía, e este sangrava, no mundo de muitos outros eus, mas todos separados, fechados em si mesmo, em completa solidão. E é esse eu que eu precisava recapitular com vocês para que eu possa responder à pergunta desse podcast: quem sou eu? Vamos a ela. Esse eu, inicialmente, se manifesta na minha memória e na memória da minha mãe com uma pergunta desconcertante. Ao invés de questionar de onde vêm os bebês, eu perguntei à minha mãe: Mãe, para que nós nascemos? Para que nascer, viver e morrer? Se a morte é certa, qual o propósito da vida? O que fazemos até lá? O que fará com que esse caminho de destino certo tenha valido a pena? Na fala de criança, para que estudar se vamos morrer? Para que escovar o dente se vamos morrer? Eu, criança, questionava a vida, mas o que eu contemplava de fato era a inexorabilidade do sofrimento. Eu não sei qual a sorte de sentimentos você teve a chance de experimentar na sua infância, mas na minha mais tenra infância eu experimentei a dor. Mais especificamente, eu contemplei o sofrimento das pessoas que eu amava. E mais, eu constatei a minha impotência diante dele. Acho que foi daí que surge em mim o sentimento mais sincero que nutri em relação à vida desde 1985 até 2019. A aversão à vida. Não estou dizendo que eu era depressiva, suicida ou coisas do gênero, mas a vida nunca conquistou em mim um sentimento de empatia. Ao contrário, eu tinha antipatia à ideia de vida. O que eu prefiro dizer, eu tinha aversão à ideia da vida. Essa aversão que norteou a minha infância definiu cada passo que dei desde então. Querendo amenizar o sofrimento dos meus, das pessoas que eu amava, eu fui uma criança contida, tímida, controlada, independente, e num esforço enorme para não perturbar ninguém, sem entender que nada disso afastaria o sofrimento dos outros. E ainda sofria por cada dor que se manifestava e me sentia cada vez mais responsável por amenizá-la. Nessa busca por aplacar o sofrimento, aos 13 anos, me converti ao cristianismo, sendo muito praticante, na expectativa de ser salva por Cristo, aquele que levou a dor de todos na cruz, único portador do antídoto para a dor e para a morte, e o caminho para a vida e paz eterna. Observando seus passos, eu e minha família seríamos salvos de todos esses males aos quais eu tinha aversão. No colégio, a biologia, o estudo da vida, foi também um encontro e uma epifania de entender todos os fatos por trás dessa trajetória errática e sem sentido que era a vida. Esse estudo que me deu tantas respostas absolutamente lógicas para tudo o que se manifestava, me parecia um caminho mais seguro, ao menos para tangenciar a lógica científica da vida. Fiz minha escolha pela faculdade de biologia e abandonei a fé na salvação em Cristo. Na faculdade, acreditei tanto nesse caminho que trabalhei 2 anos de graça num projeto de pesquisa científica, mas esse caminho também me apresentou sofrimentos inesperados. A minha doação à ciência foi boicotada pela moeda corrompida de publicações e nomes em artigos científicos, a fim da manutenção de algumas reputações de pesquisadores graduados que faziam do caminho da descoberta da vida também o seu esteio de reputação no ego. Lá, tão próximo da resposta maior que almejava, também havia meandros de assédio moral e abuso da vida. Abandonando a pesquisa científica, fui ter com a educação. Aquele espaço que a mim havia cedido tanto refúgio para criar visões de mundo e de mim mais positivas e menos deterministas. Mas lá também havia sofrimentos, também regidos pelo ego, que corrompem o propósito de fundamentar condições de igualdade para todos, adotando práticas de opressão do mais fraco, opressão da mulher. A educação e seus projetos são mantidos por orçamentos que mais se parecem benesses do governo. Dessa forma, o desemprego bateu à minha porta e nele permaneci por 9 meses. Mas a vida, seja lá o que for ela, continuava, e na tentativa de segui-la, aceitei um emprego comum, abaixo das minhas qualificações, mas oferecido por benevolência dos que se beneficiam da vulnerabilidade.
Tal vulnerabilidade que, reconhecida por quem detém o poder, parece ser um convite para o assédio sexual. Já inserida no mercado da engenharia, oportunidades me foram dadas e eu as aproveitei, cursando meu segundo e terceiro curso de graduação em engenharia. E graças a esse campo tão vasto, pude enfim desenvolver todo o meu potencial intelectual e profissional. Desenvolvimento pessoal este, a que tanto me dediquei a fim de expandir as barreiras que esperava de mim mesma e que, enfim, me levou ao ponto em que todas as respostas daquilo que eu posso ser e daquilo que eu posso ter já não conseguiam silenciar ao meu questionamento primordial, que é o que é a vida, quem sou eu, qual o propósito disso tudo. Eu era tudo o que podia ser, eu tinha tudo o que podia ter, mas a resposta do propósito disso tudo ainda não existia, e era hora de parar. Eis aí o ponto de inflexão, meus ouvintes. Esse é o meu match point. É desse ponto da vida e da reflexão que nasce esse podcast. Ouvinte, por favor, se atente. Tudo explanado até o momento foi a mera descrição da vida como ela é. Nesse caso, a vida como ela é para o lado de cada microfone. E que em nada se difere da sua vida, ou da vida da próxima pessoa aleatória que cruzar o seu caminho. Não há nada de extraordinário em minhas palavras, senão um relato ordinário de uma vida dentre tantas na Terra, e em que se constata a vida como uma manifestação inexorável para cada um de nós. Não há qualquer intenção de se expor os CPFs ou CNPJs que fizeram parte desse caminho, ou projetar cores especiais para fatos ordinários da nossa sociedade como ela é. A vida é muito parecida para você, só que com outros nomes e razões sociais. O objetivo desse canal de podcast é compartilhar os fragmentos que eu encontrei para essa pergunta, que, como vocês ouviram, é tão importante para mim a ponto de definir toda a forma como a vida se manifestou para mim. Como eu disse anteriormente, aqui não há vítimas. Isso não é um relato de vítima ou de alguém que quer retratação. Os sofrimentos, as adversidades são inexoráveis à história de cada um de nós. Nós, seres inexoravelmente vivos e inexoravelmente destinados à morte. Só que essa manifestação aqui, dotada desse CPF e domiciliada nesse endereço, precisa inexoravelmente compreender com compaixão o que há de ser a vida. Esse intrincado fenômeno que começa com o encontro de gametas e se desvanece na oxidação da última molécula de oxigênio na mitocôndria da última célula. Em junho, reuniremos mais fragmentos dessa resposta. Te espero lá!